E aí galerinha, tudo bem com vocês? Gente, para você que quer fazer quadrinho, mangá, HQ, este é um vídeo que vai te servir bastante, tá bom? Esse é um vídeo da minha capa do meu novo mangá barra quadrinho, onde eu mostro num processo acelerado como é que eu fiz para encontrar a minha composição de capa, né? Como é que eu faço? Vocês vão ver aí do começo ao fim todo esse processo. Então, gente, eu comecei fazendo um esboço grotesco, que é o que eu chamo a gente chama de storyboard, né? Quase que não sai esse nome, storyboard. Faço de forma grotesca, encontro as posições dos personagens, depois eu clareio e começo a fazer um segundo esboço mais detalhado, né? Que é onde depois eu vou fazer a arte final por cima. Esse esboço mais detalhado, eu também tenho liberdade de explorar nessa questão, fazer bastantes estudos. Então tudo vem, depende também de cada artista, de como cada artista quer trabalhar e gosta de trabalhar. Eu gosto de fazer assim, dois esboços, um grotesco para achar lugares e o outro um pouco mais refinado para depois vir a arte final por cima. Perceba que eu fiz a arte de Lisa e mudei algumas coisas no design dela, né? Troquei a roupa, a questão da calça, ela usava bermuda, eu coloquei uma calça mais militar, para como ela é uma pessoa mais resistente, uma guerreira, né, para ambientá-la neste ambiente, né, colocar ela dentro deste ambiente. Esse rapaz aí que ainda não tem nome, eu acho que eu vou chamar ele de Kevin, eu não mudei nada. E em Caio, que você está vendo agora, eu também não mudei exatamente nada no design de Caio, tá ok? Achei que ficou legal esse design dele mais nerd, mais desprovido. Mudei somente, sim, mudei o óculos dele, deixei um pouco quadrado e afinei um pouquinho a sobrancelha dele, né? Esse bastão que ele tá usando não vai ser um bastão comum só para ele se apoiar enquanto anda, né? Ele não é manco, gente, não entendam errado. Mas esse bastão vai ter algumas propriedades tecnológicas que ele vai apresentar no decorrer da trama, no desenvolvimento da trama. Eu coloquei por trás, eu optei nessa capa colocar os dois vilões que aparecem nessa história na capa e os mocinhos na capa, tudo na mesma capa. Ou seja, você vai entrar nessa história sabendo o que você vai encontrar, só que vai ter muita coisa acontecendo lá dentro que vai surpreender os leitores, alguns leitores pelo menos, né? Resolvi mudar a posição de Franklin, né? Acho que é alguma coisa assim, porque eu acho que ele fica mais interessante de braços cruzados. Ficou mais, para o meu agrado, ficou mais legal assim. Claro que essa capa eu posso mudá-la, né? Posso fazer algumas coisas diferentes e a gente vai ver com o decorrer do tempo. Agora você perceba que eu estou começando a aplicar a arte final. Na parte da arte final eu já não fico mais tão solto, né? Eu já faço a minha arte um pouco mais presa, ligado aos meus esboços que eu fiz, né? Que é para ficar um pouco mais agradável. Algumas coisas que eu percebo que está um pouco desproporcional, eu vou lá e ajusto com a minha arte final, deixo do jeito legal. Uma dica para você, né? A segunda dica depois do esboço não tenha pressa para você fazer os seus desenhos, não tenha pressa. Quando a gente se apressa muito, a gente às vezes deixa a desejar na qualidade de algumas coisas, queria entregar de um jeito e acaba entregando de outra. Outra dica de ouro para você que essa é muito importante, gente. Faça a sua história, escreva a sua história no papel. Depois de você escrever, desenhe a sua história por completo, para ela ficar completinha. Depois de você tiver desenhado e escrito, né, a sua história em lápis, sem fazer arte final, dá para alguém ler, mas não dá para sua mãe, não dá para sua esposa, né? Porque são pessoas que são tendenciadas a bajular, né? A tudo que você vai fazer, ela vai dizer, olha, ficou legal. Então dá para uma pessoa que vai fazer uma crítica construtiva sobre aquilo, tá certo? Quando você fizer isso, elas vão olhar e vai ter alguma coisa que elas não vão entender. Como é que ele chegou aqui? Como é que isso aconteceu? Como é que ela tem isso? Como é que ela tem aquilo? E são detalhes que às vezes a gente que está desenhando e escrevendo não percebemos. É por isso que é bom, depois que você desenhar, que você fizer a história, você deixar a sua história de lado por alguns dias, né? Para que quando você for ler de novo, você perceber que está faltando alguma coisa, ou que você acrescentou alguma coisa que não precisava, tá ok? Depois que você fizer esse processo aí de dar para uma pessoa, dar um feedback da sua história, aí você vai fazer sua arte final nela, tá bom? Depois que você fizer sua arte final,
é aí aonde você vai ler uma terceira vez, ou uma quarta ou quinta, sei lá, mas dessa vez de uma forma mais diferente. Você vai estar com uma visão crítica de leitor. Você vai ler a sua história como se você fosse um leitor de uma história qualquer. Você não vai considerar ela como sua, vai considerar como uma história. E você vai ver se ela está lhe agradando, né? E se você também vai aproveitar nessa lida, você vai ver o que é que você esqueceu. Que às vezes o personagem, pronto, essa Lisa, ela tem óculos na cabeça que ela quase nunca vai usar, né? Vai usar uma ou duas vezes durante a história. Então às vezes você vai fazendo, vai desenhando e lá na frente você faz uma cena com ela sem esse óculos. Então você tem que prestar atenção aonde você esqueceu de colocar um detalhe no personagem principal ou no secundário, independente que seja, e tem que ir lá acrescentar, né? Que nem os brincos, não pode esquecer das características que formam o personagem, tá ok? Agora nessa parte da história da capa eu estou pintando as cores flats. Você que já conhece sobre pintura, já tem pesquisado no YouTube, já começou a fazer o seu mangá, já está no segundo ou terceiro mangá, você sabe que as cores flats são cores base, né? É a base da pintura em si, é a estrutura que vai segurar os efeitos por cima, tá ok? As cores flats precisam ser idênticas? Não, mas eu prefiro colocar logo as cores certinha como são e faço tudo numa camada porque depois vem a questão de seleção e essa é a parte boa do digital. Se fosse no tradicional, seria mais complicado para mim fazer a colorização, né? Se eu pintasse uma página de forma errada, eu teria que dar um jeito de refazer aquela página ou tirar uma cópia antes de pintar. Então são muitas possibilidades que o digital nos oferece, né? Que no tradicional a gente fica mais limitado. Claro que tem pessoas, eu conheço pessoas que eles trabalham no tradicional e você não parece que ele não tem dificuldade nenhuma em trabalhar naquilo. Mas já eu gosto muito do digital. Tem algumas HQs que eu faço a parte do esboço e do desenho do lápis, todo no tradicional, e levo para o computador para fazer arte final e colorização. Cassiano, onde é que eu encontro seus quadrinhos? Você encontra meus quadrinhos na Flipthrough para ler de forma gratuita, e você encontra meus dois quadrinhos meus na Amazon para ler de forma paga, mas é uma forma paga, gente, que é em torno de R$3, R$3,50 para você ler uma história completa minha lá. Eu tenho vários gêneros. Eu tenho um HQ de comédia, que são de dois heróis do sertão que eu criei aqui para minha região. Eu tenho um HQ de ação, que é de Diva Implacável, é uma índia jovem guerreira. E tem um HQ de drama, né? Que é um HQ de Zé da Pipoca, um sorridente sonhador. De falar de um senhor que ele tinha um desejo de gravar um disco, né? E acabou que não realizou quando era jovem e tenta realizar esse sonho depois de velho, né? Então é uma jornada, uma trajetória aonde ele resolve ir para São Paulo para tentar gravar esse disco, e lá começa a acontecer uns perrengues e algumas coisas dar errado. É uma história, são histórias que estão sendo todas muito bem avaliadas, graças a Deus, na Flipthrough, também na Amazon, né? Então, se você tiver curiosidade de ver meus quadrinhos, corre nesses sites aí e procura por Cassiano Antônio da Silva, ou você procura pelo título da HQ, né? Pai Noir, Descoberta do Poder, Diva e o Mar de Mortos, e você vai ver essas HQs lá disponível para você ler, tá ok? Então, gente, agora o que é que eu estou fazendo? Selecionando para colocar os efeitos. São esses efeitos que eu consigo aplicar relevo e profundidade nas minhas pinturas digitais, nas minhas artes, tá bom? O que é que eu faço? Eu pego, seleciono a parte que eu quero, escolho aquela cor, coloco uma cor um pouco mais escura ou mais clara. Sempre quando é sombra eu puxo um pouco para o azul, né? E a gente aplica com esse efeito de lata de tinta, acho que é isso. E perceba que lá no dragão eu coloquei como se fosse um fogo, uma fumaça, né? Exatamente, eu estou pensando em fazer algo parecido com um dragão, onde estou estudando algumas possibilidades de dragões. Não sei se vai ser um dragão com uma pegada oriental, né? Ou um dragão com uma pegada americana, né? Que a gente tem dragões diferentes para determinados lugares do mundo. Mas ele já tem nome, né?
quase todos ainda aí já tem nome, né? Só tá faltando esse daí que eu acho que vai ser o nome de Kevin, mas ainda não sei. A história já está em 80% concluída, né? O arco vai ficar bem fechadinho. Você vai ler uma história e vai compreender bem legalzinho apenas uma história. O que eu estou fazendo agora, gente, é colocando os pontos de iluminação. Esses pontos de iluminação são aquilo que eu falei sobre o ambiente, né? A questão do ambiente, as cores do ambiente influencia no seu personagem principal. Isso é uma dica de ouro de verdade, que vai servir para você enriquecer o seu trabalho. Quando você pega cores do ambiente e implementa no seu personagem de forma sutil, claro, não muito forte, não muito destacável, a não ser que seja uma luz que esteja muito perto do personagem e precise colocar aquela cor muito destacada. Mas se não for, se for como aí um negócio meio de noite, escuro, né, nublado, com fumaça, alguma coisa assim, aí você bota luzes sutis, esfumaçada, que é para não agredir muito o seu desenho. Uma coisa que eu também optei por fazer nesta capa, mas eu não vou fazer no quadrinho todo, eu acho, que é essa questão de pintar a arte final de forma selecionada em alguns cantos, né? Ou seja, o cabelo dela é laranja, então as partes do cabelo dela eu pinto de um laranja mais escuro. A pele dela é marrom, nas partes da pele dela eu pinto a arte final, esse traço preto de uma cor mais escura, na parte da camisa um verde mais escuro, e assim eu fiz em quase todas as partes dessa arte de capa, tá bom? Algumas pessoas me perguntam, Cassino, mas se eu quiser deixar preto, ótimo, você faz do jeito que você se agradar. Lembra disso aí, vai depender da visão do artista. Você não vai pegar o jeito que eu faço e querer aplicar no seu quadrinho exatamente do mesmo jeito. Se tem alguma coisa na minha arte que lhe agrada, pega aquilo, estuda aquilo. Eu gosto como Cassiano faz esse cenário, então estuda aquilo. Pega uma arte de outra pessoa, de outro artista aí, estuda ele, né? Fulano de tal faz um estilo de rosto que me agrada. Estuda esse tipo de rosto, tá ok? Então você não é obrigado a pegar uma arte de um artista e já usar aquilo para tudo que você for fazer, não. Você vai adaptar a sua arte para que no final das contas ela agrade você também, né? Não é só você fazer uma coisa para agradar os outros, tem que agradar você também. Você também é um leitor, né? Então você vai ler aquilo e depois vai dizer, olha, eu gostaria de ler um quadrinho assim, nessa pegada. Aí você vai criar o seu quadrinho, tá ok? A intenção é fazer e que fique legal, mas só vai ficar legal quando você for praticando, você for fazendo, você for entendendo um pouquinho de composição, tá ok? Esse quadrinho eu resolvi fazer porque eu estou me desafiando. Eu nunca fiz quadrinho em cidades do jeito que eu vou fazer, que é a cidade pós-apocalíptica. Nunca fiz, não cheguei a fazer em nenhum momento. Esse tipo de ação assim, eu fiz algumas no quadrinho Pai Noir, Descoberta do Poder, mas aqui eu estou me desafiando em coisas bem maiores, tá certo? Vai ser bem mais interessante e além de tudo é aquilo que eu falei do arco. O arco vai estar fechado, tá ok? Então sua história ela tem que ter começo, meio e fim, um bom desenho, né, dinâmico e uma arte final legal, tá ok? Se for colorido, aí as cores é com você, mas que a sua história, se o leitor chegar na sua história pelo seu desenho, mas a história não for boa, talvez ele não compre uma segunda história, tá entendendo? Porque ele vai dizer que as suas histórias são rasas. Mas se ele chegar na sua história, o desenho não for tão bom, mas se a história for legal, vai chegar um ponto que ele vai estar lá pela história, tá entendendo? Então esse é o resultado final da minha capa, do meu mangá / quadrinho A Jornada, né? Esse nome Cassiano Arte é o meu nome artístico, mas eu vou colocar Cassiano Antônio da Silva, que é o meu nome mesmo, tá certo? Então se você gostou, dá um like. Veja lá que eu coloquei no olho do dragão, de um lado eu coloquei um avermelhado, meu laranja, do outro eu coloquei um azulado e implementei essas cores que estão nos olhos desse dragão, um pouco dos meus personagens. Até no cabelo de Kevin eu coloquei um pouco de vermelho e na bochecha dele, aqui do lado direito, eu botei um pouquinho de azul, né? Então você veja que eu coloquei em lisa na bochecha um pouquinho de azul também, no óculos dela em cima um pouquinho de vermelho. Eu coloquei um pouco do cenário, das cores do cenário,
nos meus personagens. E esse é o resultado pronto. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Cassiano Arte, pintando sua história. Valeu!